Vamos ouvir então o que diz o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora. Com o qual o senhor não concorda? Bom, eu sempre manifestei publicamente a minha defesa do financiamento público, porque considero democrático, permite que candidaturas que não teriam nenhum recurso possam ter, e isso é democrático para poder manter a pluralidade no Brasil. Mas, de fato, eu considero que é um equívoco nós estabelecemos um valor para a eleição municipal no parâmetro de uma eleição geral para presidente, governador, senador e deputados. O mais correto, na minha opinião, seria o valor da última eleição municipal, que foi em 2020, fazer as devidas correções, as devidas adequações e definir um valor que ficaria bem abaixo desse valor definido. Mas eu quero dizer que, embora essa seja a minha posição publicizada, uma posição que eu manifestei inclusive aos deputados e aos senadores, não vale a vontade da maioria, né? Nós temos que respeitar essa vontade da maioria em diversas situações. A força do Congresso Nacional, de fato, está no seu colegiado, não na vontade individual dos parlamentares. Nós temos que respeitar isso. E, obviamente, nos cabe agora, diante desse cenário, buscar alternativas de aprimoramento. Eventualmente, ter no Brasil uma lei que possa ter uma disciplina sobre a aplicação dos fundos eleitorais, para não ficar dentro de discricionariedade de comandos partidários, para que todos efetivamente possam ter acesso a isso. Eu considero que esse valor precipita muito a discussão da volta do financiamento privado de pessoas jurídicas, que havia sido suspenso pelo Supremo Tribunal Federal numa ação da Ordem dos Advogados do Brasil, e precipita, inclusive, uma reflexão sobre as eleições no país, né? O custo delas para o Brasil em todos os sentidos. Então, eu considero que as discussões sobre o fim da reeleição, o mandato de 5 anos, a coincidência de mandatos para termos menos eleições, tudo isso acaba sendo fortalecido com uma decisão de um fundo eleitoral nessa monta. Eu repito que respeito, mas naturalmente que isso gera consequências de reflexões para o Brasil no ano de 2024. Eu considero que nós iniciaremos 2024 com esses desafios, especialmente nessa questão do sistema eleitoral e do sistema político no nosso país. Nem discutir, nem levar a discussão para o destaque surpreendeu o senhor, presidente? Então, no final das contas, é uma questão regimental, né? Como o Partido Novo não podia fazer destaque, houve a adesão, e esse tipo de situação impõe um requerimento anterior, que é de admissibilidade. No fundo, ali era uma votação sobre se era a favor ou não, e depois da admissibilidade ia votar nas duas casas a emenda destacada em si. É uma questão regimental, mas, repito, é a vontade da maioria, é um prestígio à Comissão Mista de Orçamento, que fez um belo trabalho em diversos aspectos. Foi uma opção feita e que nós devemos respeitar, mas ela suscita, na verdade, reações naturais, legislativas, para poder dar melhor disciplina sobre esses gastos. Veja que nós temos no Brasil, além do fundo eleitoral, já previsto então para 5 bilhões de reais para a eleição municipal. No ano de 2026, naturalmente, nós vamos ter que aumentar isso, porque nas eleições gerais já foram 5 bi na eleição de 2022. Então, na eleição de 2026, isso vai ser aumentado, provavelmente. Então, vamos discutir a questão da coincidência de mandatos. Vamos discutir o custo da justiça eleitoral. São quase 11 bilhões de reais por ano da justiça eleitoral, em função de 2 em 2 anos termos eleições. Então, não só pela economia que isso representa para os cofres públicos, tirar do Brasil esse estado permanente eleitoral que nós vivemos. Como a eleição é de 2 em 2 anos, nós temos sempre, terminado uma eleição, já começa uma outra, a gente vive nesse estado de permanência de eleições. Isso contamina a qualidade dos mandatos, contamina a qualidade da política, porque a política tem uma razão de ser que não pode ser uma razão puramente eleitoral. Então, tudo isso eu considero que pode se estabelecer um marco ao se definir esse valor de fundo eleitoral, de profundas e marcantes modificações na legislação a partir de 2024, evidentemente com o apoio de toda a sociedade e da forma mais democrática possível, permitir que as decisões possam ser tomadas com maturidade, com equilíbrio e sempre respeitando a vontade da maioria. Ontem, na Comissão Mista de Orçamento, teve uma fala do deputado Lindenberg, que disse que foi um golpe do Congresso no Executivo sobre essa retirada do valor sobre o PAC. Como que o senhor vê essa fala do deputado Lindenberg sobre esse tipo de golpe em retirar recurso do governo federal?
Eu vejo com naturalidade, essa é uma casa plural, deputados e senadores são 594, com pensamentos diferentes, com formas diferentes de agir, de falar. Eu não tenho que fazer nenhum comentário em relação a essa fala. Eu não posso concordar que haja golpe. Obviamente que pode haver algum tipo de conflito de interesses entre executivo e legislativo, isso é natural, normal, e a melhor forma de solucionar isso é com debate, é com respeito às divergências, e no final das contas, quando não há convergência, coloca para votar, o que a maioria decidir está definido, é a decisão do Congresso Nacional. Essa é a melhor forma de se resolver os problemas. Presidente, o senhor citou alguns projetos que vão ser discutidos no ano que vem. Em sendo aprovados, eles diminuiriam o valor do fundão por conta do princípio da anualidade, ano que vem é um ano eleitoral, ou só valeria para as próximas eleições, como o senhor citou, do fundo eleitoral? O senhor citou regras para a distribuição dos recursos, enfim. Qualquer mudança legislativa a ser feita no ano que vem valeria para reduzir esse valor que foi aprovado agora? Evidentemente que há essa questão da anualidade, mas eu tenho dúvidas em relação a isso quanto a fundo eleitoral. O que nós estamos discutindo é lei orçamentária, dinheiro público que eventualmente, ao ser disponibilizado no período eleitoral, ele pode ser suscetível de critérios estabelecidos por uma lei editada no ano de 2024. Eu não vejo problemas, nem o alcance de anualidade nisso. Mas, obviamente, que isso aí nós temos que aprofundar. Eu acho que um primeiro passo, de fato, e eu sei que diversos presidentes de partido concordam com isso, definir uma lei que defina parâmetros de aplicação disso, porque um candidato A tem um acesso ao fundo e o outro tem um acesso ao fundo menor ou nem tem acesso. Então, essa discricionariedade na aplicação de 5 bilhões de reais no Brasil é algo que não pode prevalecer. Tem que haver uma vinculação a partir de lei que estabeleça, repito, critérios na aplicação desse fundo. Presidente, Cadê o Capela? Mais uma pergunta, ela tem uma pergunta. Ontem e hoje também os senadores e deputados falaram muito sobre a questão das emendas para algumas comissões que tinham ficado faltantes, de ciência e tecnologia, educação e tal. O senhor disse que vai fazer esse remanejamento, você pode falar um pouquinho mais? Veja, nessa questão orçamentária, toda a discussão, quando havia aquela questão das emendas de relator, havia sempre o apontamento de que isso não poderia ficar a critério de um único relator geral do orçamento. Essa era a discussão que havia, que foi suscitada no Supremo Tribunal Federal. E aí o que se tinha para contra-argumentar a existência da emenda de relator é que as casas, tanto Câmara e Senado, têm comissões permanentes temáticas. Então, para tratar da educação do Brasil, era importante que a partir das comissões de educação das duas casas se pudesse ter uma definição orçamentária. Assim sucessivamente em relação à segurança pública, saúde, ciência e tecnologia, enfim, infraestrutura. Então, houve, naquele momento, com a extinção das emendas de relator, já existia a emenda de comissão, mas um fortalecimento dessas emendas de comissão, justamente porque elas dão melhor qualidade ao gasto público, porque elas são temáticas, né? Uma comissão de educação tem condição de discutir a educação do Brasil e fazer políticas que sejam de alcance nacional. Então, isso é que foi feito na Comissão Mista de Orçamento. Eu quero dizer que, de minha parte, não houve nenhum tipo de interferência. O próprio relator Mota é testemunha disso, deixei que fizesse o trabalho com toda a liberdade, mas é um instituto relativamente novo, esse das comissões, e o que eu disse agora para alguns deputados e senadores é que o fato de ter um recurso numa comissão A não significa que não se possa ter no futuro um remanejamento, uma readequação de recursos orçamentários para outras áreas diante de necessidades que surjam. Não há um engessamento em torno disso, é perfeitamente possível esses remanejamentos. O importante é que todas as áreas do Brasil possam ser atendidas e estejam bem amparadas. Eu acho que a partir da promulgação da reforma tributária, que foi algo histórico no Brasil, que nós fizemos essa semana, entregando a principal e mais complexa reforma desde a Constituinte no nosso país, eu acho que 2024, considerando a mudança do sistema tributário, nós temos, primeiro, um desafio de regulamentação da reforma tributária e, segundo, para onde vai a arrecadação do Brasil? E aí entra uma discussão profunda de qualidade do gasto público. E essa qualidade do gasto público com as definições de prioridades pelo planejamento do Executivo, a participação do Legislativo na construção disso, mas sem buscar ter o maior protagonismo que o Executivo, porque isso também não tem cabimento. Então eu acho que a discussão da qualidade do gasto público e sentarmos todos à mesa para definir um planejamento nacional que possa gastar devidamente e com qualidade na saúde, na educação, na infraestrutura, no lazer e na agricultura,
é muito importante que aconteça. Então, para não gerar descompassos, às vezes se tem muito recurso numa área, tem pouco recurso noutra, é importante ter um pouco de simetria nisso. Então, eu acredito muito que essa discussão do gasto público e do tamanho do Estado brasileiro vai ser o próximo grande desafio do Congresso Nacional após a entrega da reforma tributária. Gente, vimos aí Rodrigo Pacheco fazendo um balanço dessa votação do orçamento, aproveitando para enfatizar a sua ideia, como a gente trouxe anteriormente, de diminuir os gastos com eleições, portanto, unificando as eleições de 5 em 5 anos a partir do fim da reeleição.